Olá, obrigada, Rafaela, por ter aceitado participar dessa entrevista. Meu nome é Tayana Rodrigues, eu sou pesquisadora do NUDERG, né? Como a gente já falou nos outros episódios, essa é uma atividade que a gente está desenvolvendo para ampliar o debate. Eu estou aqui com a Olga Caldas, também pesquisadora do NUDERG, está entrevistando a Rafaela Albergaria. Falei certo, Rafaela? Albergaria. Albergaria, junto comigo hoje, para contar um pouco mais, né, sobre quem é a candidata, quem é a Rafaela Albergaria, né, e sobre essa campanha bonita que ela está fazendo. Então, eu passo a palavra para a Olga. Oi, bom dia. Como a Tayana já me apresentou, meu nome é Olga. Eu sou pesquisadora do NUDERG, também pesquiso num grupo chamado MAP, que é Monitoramento e Análise de Políticas Públicas. E aí agora a gente vai começar as perguntas, e a gente queria começar perguntando quem é você, quem é a Rafaela Albergaria, seu partido, sua profissão, para você introduzir, né, as pessoas que vão ver essa entrevista futuramente, em quem justamente é você. Olá! Primeiro eu queria agradecer muito o convite, né? Acho que esse é um espaço muito importante que o NUDEG tem dado para candidaturas de mulheres negras. A gente sabe que tem uma dificuldade, né, da gente conseguir ter visibilidade, então essas iniciativas, especialmente da universidade, que tem espaços que são, né, que produzem pesquisas, que produzem diagnósticos sobre a relação das políticas, da inserção de grupos que são subrepresentados nesse espaço. Então, agradecer. Eu sou Rafaela Albergaria, eu tenho 34 anos, sou assistente social de formação, sou mestre em serviço social e, enfim, filha da dona Ângela. Eu sou a primeira pessoa da minha família e muitas gerações a acessar a universidade. Eu entrei na universidade, né, em 2009, nasci em Minas Gerais, numa usina chamada Ana Florência, que foi a primeira usina de cana-de-açúcar de Minas Gerais, onde a minha família toda nasceu, a família da minha mãe. E quando, né, a mobilidade, né, na verdade, a história da minha família, ela replica a história de muitas famílias negras. A minha bisavó chegou aqui no Rio de Janeiro, e eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou construindo essa pré-candidatura à vereança a partir desse processo, né, no processo de deslocamento das famílias negras no pós-abolição para as centralidades urbanas. Assim. Então, a minha bisavó vem para cá para trabalhar na casa de veraneio dos donos da usina de cana-de-açúcar. As minhas tias vieram também adolescentes trabalhar nas mesmas casas dos donos e dos amigos dessa usina. E eu chego aqui aos 17 anos com a intencionalidade de acessar a universidade, com muito desejo de acessar a universidade, mas também por processos que são processos de violência sistemática que atravessam a história de muitas pessoas como eu. E minha própria construção, né, a forma como eu me identifico hoje enquanto profissional, enquanto militante, né, enquanto sujeito político, tem relação com a história que me atravessou também. Então, eu faço serviço social porque tenho um irmão gêmeo que tem uma relação, né, de dependência com algumas substâncias, com tudo que significa ser um corpo masculino, negro, jovem, nessa região onde a gente nasceu, que compõe ali o antigo ciclo do ouro, né, e que vive políticas de eugenia pelas mortes brutais, né, de jovens negros, ainda muito concretamente. Eu fazia teatro, queria muito cursar artes cênicas, dar aula de teatro, mas começo a fazer serviço social porque a grande questão da minha vida se torna descobrir como é que eu faço para manter o meu irmão vivo e livre, sendo que eu sou uma mulher que na verdade, que desde muito, muito cedo, tenho lembrança de cuidar dos outros desde
de quando eu me entendo por gente. Minha mãe é uma mãe solo, que cria 3 filhos sozinha, e eu começo a trabalhar fora de casa com 10 anos. Ela tinha um mercadinho e dava aula para o ensino infantil. E ela não tinha como pagar uma pessoa, o mercadinho compunha grande parte da nossa renda familiar. Então, quando eu saía da escola, eu ia para esse mercadinho, ficava lá de 1 hora até as 6 horas da tarde, que era o horário que ela estava dando aula, e depois ia para casa, cuidar da casa, arrumar comida, que ia ser a marmita dela do outro dia, que ia ser a comida que meus irmãos iam acessar no outro dia, isso muito cedo, porque é também um lugar comum para mulheres negras desde sempre, essa dimensão do cuidado. Obrigada, Rafaela. Muito obrigada. Eu vou pausar só um segundo. Então, como a gente estava conversando, né? A gente gostaria de entender como que você entrou na política, Rafaela. Sim. Então, eu, na verdade, quando eu entrei na universidade, eu comecei a me entender enquanto sujeito político. Eu saía todo dia de São João de Meriti, 5h30 da manhã, pegava o contrafluxo. Na época, eu tinha trabalhado um ano antes numa padaria, que não assinaram minha carteira. E aí, quando me mandaram embora, eu não tinha nem direito ao seguro-desemprego. Então, minha mãe estava trabalhando, eu queria muito fazer a universidade, e minha mãe tirava R$ 16 por dia, né, para eu poder pagar o transporte, porque não tinha bilhete único naquele momento, e era a única coisa que ela podia me dar para ir para a universidade. Então, eu ficava lá o dia inteiro, chegava na faculdade 7h30, saía de lá 10h15, chegava em casa meia-noite, e eu tinha que ficar o dia inteiro sem comer, porque não tinha bandejão naquele momento, e eu não tinha dinheiro para tirar xerox, nem para comprar livro, então precisava ficar ali para poder estudar na biblioteca. E essas dimensões, elas foram me fazendo entender que eu precisava lutar. Primeiro que eu queria que os meus irmãos, que os meus primos, que as pessoas que viviam naquele mesmo território que a minha família vive lá em São João de Meriti, pudessem acessar também aquele lugar da universidade, sabe? E eu entendi que mais do que acessar a universidade, que foi o sonho que eu sonhei a vida toda, tinha um desafio de como permanecer ali dentro pelo custo, que é um custo que extrapola as condições de quem das camadas populares, né? Mais do que você conseguir passar no vestibular, e eu fiz o último vestibular da UFRJ, eu entrei em 2009, tinha uma dimensão da permanência, assim, né? Então, eu comecei a me organizar no movimento estudantil, e era uma organização por algo que era muito concreto, e fui identificando pares, inclusive, né? Eu entrei numa turma de serviço social que tinham 60 alunos e éramos 8 pessoas negras. Então, e vivendo as mesmas situações, sendo atravessado pelas mesmas dimensões de desigualdade. E eu comecei a me organizar no movimento estudantil, lutar por assistência estudantil, por bandejão na Praia Vermelha, porque isso fazia diferença. Eu fundei o primeiro coletivo negro da UFRJ, fui uma das fundadoras do coletivo Banto, e não era no momento onde não era um momento onde as pessoas estavam identificando, não era por fundar um coletivo, porque as pessoas estavam vivendo esse movimento de fundar o coletivo. O coletivo veio de uma luta a partir da experiência da luta por cotas raciais na universidade, onde a maioria dos professores eram contra, diziam que iam entrar estudantes que não sabiam ler nem escrever, onde grande parte do movimento estudantil, do DCE, do centro acadêmico que eu fazia parte, era contra. Eu me lembro que na convenção de chapas, eu fiz a defesa, eu militava no PSTU, e eu falei, olha, a gente tem que defender cota racial, porque tem uma desigualdade que é estruturante aqui. E eles falaram, a gente não tem certeza, a gente defende cota social é o que a universidade está defendendo. E eu falei, não, tem que defender cota racial, porque tem uma desigualdade mesmo na dimensão dos territórios mais pobres, das pessoas mais pobres, tem uma dimensão de desigualdade profunda em relação às pessoas negras. E aí, sempre quem defendia nas reuniões mais importantes as posições eram as pessoas que eram entendidas como liderança, que estavam há muito tempo no partido. E eu me lembro que, porque a gente ficou pressionando que ia ter que defender cota racial, me colocaram para defender. Falaram, então você defende. E eu não tinha segurança, eu tinha entrado há muito pouco tempo, né,
na universidade, tinha entrado há muito pouco tempo no movimento estudantil, e falaram para mim, você vai defender, então. E eu fiz a defesa, dizendo que tinha quando eu entrei na universidade, eu comecei, inclusive, a buscar esses dados, né? Fazer cursos de formação sobre qual que era. A gente era 1% do ensino superior. E a gente era 1% do ensino superior. E era o mesmo quantitativo de asiáticos, né? E a gente é mais de 50% da população. Então, tinha uma desigualdade ali, que era uma desigualdade muito latente. E eu me lembro que eu fazia esse debate. Eu falava, olha, não é verdade que a gente não está na universidade. Quando a gente levanta a cabeça e olha para quem está limpando o chão, quem está limpando o banheiro, quem está servindo o nosso prato no restaurante aqui, são pessoas negras, né? Quem está fazendo a segurança. Então, a gente está aqui, mas a gente produz isso aqui, faz isso aqui funcionar, mas a gente não acessa isso aqui. E eu fiz a defesa, eu falei, olha, a gente é 1% do ensino superior, tem uma desigualdade profunda. No momento onde o movimento estudantil estava defendendo 10% do PIB para educação, estava defendendo creche para as estudantes que tinham filhos poderem permanecer na universidade, estava defendendo reajuste salarial, plano de cargos e carreira para os professores. E aí, na Convenção de Chapas, várias dessas, inclusive defendendo a descriminalização do aborto, porque eram agendas mais gerais. E aí, eu fiz a defesa na hora dos destaques. As pessoas que eram de liderança do CESOL, que era uma corrente do PSOL e que compartilhava com o PSTU a direção do DCE, eles disseram, a gente não pode aprovar a cota racial porque isso não é consenso na sociedade. E aí teve a réplica, né? Eu tive que defender, eu falei, gente, eu acho mais honesto vocês dizerem que vocês são contra ter pessoas negras aqui na universidade. Eu acho mais honesto, porque a gente discute de um lugar de aberto, sabe? Sabendo qual que é a posição de todo mundo. Porque eu não sei se vocês sabem, todas as bandeiras que a gente aprovou aqui, que são bandeiras que inclusive a gente vai defender no Conselho Universitário, não são consenso da sociedade. A sociedade não concorda que a universidade tem que ter 10% do PIB. A sociedade não concorda que a gente tem que ter creche para as pessoas, para as trabalhadoras, para as estudantes poderem permanecer na universidade. A sociedade não concorda com a descriminalização do aborto. Então, na verdade, tudo que a gente aprovou aqui não é consenso na sociedade, mas isso mostra o quanto que o movimento estudantil, por ser branco e por ser privilegiado e por temer perder privilégio, não consegue suportar a ideia de ter mais pessoas negras aqui, porque, na verdade, sempre houve cota racial na universidade. E eu vejo isso o tempo todo. Quando eu entro na sala de aula, isso está na minha cara. Todos os professores são brancos, tem cota de 100% para as pessoas brancas. O que a gente está discutindo é como é que a gente produz política de equidade, como é que a gente disputa para poder chegar num lugar, caminhar para um lugar de igualdade, porque a gente não está falando de igualdade, quando as condições são tão desiguais, a gente está falando de política de equidade. E aí, pelo constrangimento, a gente aprovou que a gente ia junto com o Marcelo Paixão, que era um professor de economia, que coordenava um núcleo de pesquisa sobre as desigualdades raciais, né, na economia, era o único que defendia ali cota racial, muitas vezes sozinho. Assim. Então, a gente começou a fazer esse movimento com uma pressão. Então, isso é uma dimensão, e a política, na verdade, o que foi me colocando na política foram esses atravessamentos. Né? Eu tenho, quando eu trabalhei muitos anos no sistema prisional, porque a gente aprende que para um menino negro a relação de dependência com qualquer substância, as possibilidades é morte ou prisão. Então, eu fui trabalhar na prisão porque eu queria, na verdade, lidar com essa realidade e tentar descobrir formas de fazer o meu irmão se manter livre e vivo. Né? Eu trabalhei muito tempo, né, com não só olhando para os dados, e acho que a formação do serviço social coloca a gente como um ser político, porque a gente discute essencialmente política social e a gente entende, inclusive, que a conformação da nossa categoria profissional tem relação com uma demanda de mediação dos conflitos a partir de uma relação profundamente desigual. Então, fui me entendendo enquanto sujeito político a partir da minha formação também, a partir da inserção no presídio, com relações que são profundamente desiguais. E eu sempre trabalhei, sempre tive uma
motivação de entender como é que aquilo que a gente discutia poderia ser fruto de conformação de política pública, por entender que a universidade é esse lugar que forma as lideranças que vão decidir sobre a vida da maioria da população, como é que a gente foi produzindo essa realidade e como a gente foi como a possibilidade de produzir recomendação para a política pública que enfrente a desigualdade, a possibilidade de operacionalizar isso enquanto política pública. Então, também sempre tive um desejo, uma necessidade de trabalhar com assistente social para entender como é que essa categoria, como é que esses profissionais que estão na ponta e que operam a política pública têm possibilidade de concretizar política de equidade e da gestão também. Eu coordenei a política de enfrentamento à violência contra a mulher e a minha grande curiosidade era entender, tá, isso que a gente está discutindo aqui, como é possível implementar isso como política pública? Acho que esse foi a trajetória de me colocar enquanto na política, mas não como um político, como as pessoas olham, né, o político que é essa pessoa que a vida dele é se candidatar, é fazer política, mas na verdade entender que tudo na nossa vida é político. Então, né, como a gente estava falando, eu vou passar agora a palavra para a Olga. A gente queria saber também, já que a gente já ouviu como você entrou na política, né, um pouco da sua trajetória, agora a gente queria saber como e por que você decidiu se tornar candidata. Sim. Então, em 2017, eu perdi a minha prima, Joana, e a Joana era a segunda da minha família a acessar a universidade. E ela estava indo para a faculdade quando o trem prendeu o corpo dela, arrastou ela por mais de 20 metros, arremessou ela num vão entre o trem e a plataforma, que tinha mais de 50 centímetros, e para debaixo do trem. E disseram que era suicídio para não pagar uma multa. E eu já tinha perdido 2 primos, outros primos assassinados, um morto pela polícia na porta de uma boate, e o outro morto pela milícia na Baixada Fluminense. E a Joana tinha uma dimensão que era essas outras pessoas tinham uma dimensão do medo, né? Do medo e do que se podia fazer diante da violência. A Joana tinha uma dimensão de... Eu comecei a lutar por justiça e verdade, porque ninguém imagina que uma pessoa buscar acesso à oportunidade pode sofrer uma morte tão brutal. Eu me lembro que a minha tia, no dia da morte da Joana, ela gritava e dizia: por que Deus fez isso? Por que eu saí meia hora antes? Porque ela é trabalhadora doméstica, trabalhava mais de 30 anos na mesma casa, e ela saiu naquele dia meia hora antes da Joana, porque a Joana se atrasou, e ela tinha uma patroa racista, elitista, que humilhava ela quando ela chegava atrasada, e para ela era como se ela tivesse escolhido o trabalho no lugar da filha. Então tinha uma demanda que era como a gente continuava existindo, né? Como a gente continuava vivendo diante da morte brutal da Joana. E a gente precisava de uma narrativa para isso. Eu comecei a buscar, pela experiência que eu tive na universidade, as metodologias que eu fui acessando, comecei a buscar verdade, justiça, e descobri, diferente do que a Supervia dizia, a agência reguladora, a Secretaria de Transporte, que só em 2018 2 pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem. Eles diziam que não publicavam os dados porque a maioria era suicídio. Para além de descobrir um número sistemático de morte por atropelamento, eu descobri uma diversidade de formas de se morrer, de se lesionar nos transportes, no deslocamento, e que impactavam muito mais mulheres. Então, mulheres que desciam na estação de Vila Rosalia, onde a saída da estação era dentro do cemitério, que diziam para mim que elas não desciam depois que escureciam, porque muitas mulheres tinham sido estupradas naquele corredor que eles fizeram no meio dos túmulos, que elas desciam uma estação depois e andavam 2 quilômetros. Fui entendendo, para além do trabalho que eu já tinha feito, que eu já fazia há muito tempo, né, no socioeducativo, fui do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, fui do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que tinha uma dimensão de interdição na cidade que estava organizada pelo deslocamento, que se organizava por uma lógica de mobilidade, que está organizado na Operação Verão, que prende todo verão carioca por dia, de 30 a 45 adolescentes que só estão tentando chegar na Praia Carioca, prisões que não têm nenhuma materialidade, sem as pessoas terem cometido nenhum crime, e essas crianças, adolescentes são violentados. Então, fui entendendo que tem uma lógica na cidade que produz interdição.
né? E nesse processo de luta por justiça, eu continuava, isso era a minha ação militante, eu continuava trabalhando na política de reparação, na incidência no sistema de justiça. Quando eu fui coordenar a política de enfrentamento à violência contra a mulher, apesar de todos os desafios, porque eu coordenava durante o governo Eduardo Paes, no início de 2021, numa realidade, no meio da pandemia, onde serviços tinham todos sido fechados, os trabalhadores chegaram a ficar 4 meses sem salário, porque a primeira coisa que os prefeitos fazem depois que assumem é tentar desmobilizar e mandar embora todo mundo da gestão anterior para construir, inclusive, visando construir, inclusive, suas próximas eleições durante os próximos anos. Então, as pessoas que trabalhavam no serviço, que eram trabalhadores terceirizados que recebiam um salário, chegaram a ficar 4 meses sem receber. Mesmo assim, a gente conseguiu reabrir o abrigo de proteção sigiloso com um tempo recorde de menos 6 meses. Uma das primeiras políticas que eu gestei foi a criação do cartão Move Mulher, porque grande parte das mulheres não conseguiam ser atendidas no serviço porque elas não tinham dinheiro de pagar passagem. Eu sabia disso, porque já tinha trabalhado e porque também já acessei política de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu fui responsável pela criação dos primeiros núcleos que atendem mulheres em situação de violência institucional, violência ginecológica, violência obstétrica, violência de Estado, porque não existia nenhum serviço no estado do Rio de Janeiro, não era só no município, não, que encaminhava essas mulheres diante da violência. A gente sabe que isso vai matando, impactando essas mulheres de várias outras formas. Tem a Janaína, que perdeu seu filho assassinado pela polícia e que morreu de infarto com 30 e poucos anos. Então, precisou, em 2021, precisou de uma mulher preta que tinha essa história de ter perdido tantas pessoas pela violência letal, acessar aquele lugar para produzir esse tipo de política. Então, isso me fez entender que era possível, para além de lutar, incidir para que essas respostas fossem organizadas, era necessário ter pessoas com histórias parecidas com a minha nesse lugar, para produzir política de vida e dignidade. E eu, a partir do movimento Mulheres Negras decidi ser candidata em 2022, com a agenda da mobilidade direito à cidade, entendendo que ter transporte gratuito numa cidade que organiza pela desigualdade, pela interdição, a miséria e a fome, principalmente depois da pandemia, vou explicar, né? Depois da pandemia tem um número grande na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, de gente desempregada. E eu fundei o Observatório dos Trens em 2021, começamos a fazer levantamento sobre o impacto do transporte na vida das pessoas. E a gente foi descobrindo que, para uma pessoa que está desempregada, distribuir currículo na cidade do Rio, ela tem que ter 17,10 no bolso. Então, a gente começou a fazer essa passada dentro do trem e dizer, olha, você imagina, uma pessoa está desempregada, que você dividiu sua comida durante a pandemia, porque foi assim que as pessoas viveram, né, se ajudando pela negligência e omissão do Estado em garantir dignidade. Foi assim que a gente construiu vida. Então, você imagina como é que essa pessoa vai poder superar a situação de miséria se ela tem que ter 17,10 no bolso para poder distribuir currículo. Então, essa agenda é a agenda que mobiliza, inclusive, a nossa pré-campanha. É tarifa zero no transporte, gratuidade no transporte. É possível. Existem 114 cidades hoje no Brasil que implementaram tarifa zero. Isso muda a vida das pessoas. Elas conseguem acessar a saúde, então elas adoecem menos, elas conseguem, reduz os índices de evasão escolar, aumenta o emprego, porque para as empresas isso reduz o custo com folha de salarial, porque hoje as passagens elas são muito caras, porque a expectativa de lucro das empresas é 70% em relação aos custos, é um lucro de 200% em relação à arrecadação. Então, transporte gratuito é a política central da nossa campanha. Mas como é que a gente pensa, inclusive, cidade acessível, antirracista, sustentável, digna para as pessoas? A gente precisa garantir, por exemplo, para as mulheres que se deslocam mais, são muito mais impactadas pelo deslocamento. A gente tem um deslocamento pendular diário de 2 milhões de pessoas que chegam no centro da cidade para procurar emprego, um deslocamento que retira da vida de um trabalhador fluminense 1 mês por ano no transporte, que adoece as mulheres pela importunação, pelo assédio sexual, adoece mentalmente, fisicamente, varizes, problema de coluna. A gente precisa diminuir o impacto do transporte, a gente precisa ter transporte limpo, sustentável, a gente precisa ter centros de acolhimento nos terminais de ônibus, nos terminais de metrô, nas estações de metrô e nas estações de trem, para garantir que quando as mulheres quando essas mulheres
sofrem esse tipo de violência, que elas sejam acolhidas, que elas tenham a dimensão e a possibilidade de denunciar, que elas tenham segurança para poder denunciar. A gente precisa de carros sem carros fixos para as mulheres poderem se deslocar com segurança sem sofrer assédio. A gente precisa de transporte a noite toda, porque para nós não ter transporte a noite toda impede a gente poder se deslocar pela cidade. Então, ter transporte 24 horas para as mulheres são determinantes. Essas são algumas das agendas. Precisa ter creche, né? E como é que a gente pensa? Política pública associada à perspectiva de vida digna e de felicidade, porque para mim felicidade é ter casa para morar, é ter trabalho seguro, é ter tempo de descanso, tempo para cuidar dos filhos, para poder usufruir com os filhos. Para mim, felicidade está diretamente vinculado com política pública. Então, ter creche em horário integral, de 7 horas até as 18 horas da noite, é fundamental para que as mulheres tenham dignidade, para que elas consigam viver com dignidade e ter trabalho digno. Hoje, a creche no município do Rio acaba 11 horas ou 2 horas da tarde. Eu desconheço qualquer mulher que trabalha de 8 a 1 hora da tarde. A gente sabe que nossa jornada de trabalho é muito maior. Então, pensar a cidade para as mulheres, pensar a cidade antirracista, consiga usufruir e consiga distribuir as oportunidades no território, em todos os territórios da cidade, criando novas centralidades, é a forma de como a gente quer disputar essa eleição e como a gente quer ocupar a Câmara de Vereadores com um projeto que aponte para a dignidade, para bem viver e para a felicidade. Excelente, Rafaela. Agora eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é como que foi assim, né, a sua entrada. Você citou um pouquinho que você fez parte do PSTU, né? Mas a sua pré-candidatura nesse momento não é pelo PSTU. A gente queria entender um pouco essa sua trajetória partidária. Sim. Eu militei no PSTU de 2009 até 2014, 2015. Eu fui sancionado algumas vezes, inclusive por pressionar para que a gente enfrentasse o racismo dentro do partido, perdi direitos políticos dentro do partido, a possibilidade de votar e ser votada. E quando eles puxaram fora a Dilma, para mim era inquestionável a falta de compreensão do momento político que a gente vivia. Então, rompi com o PSTU, comecei a me organizar no movimento social, me organizei muitos anos no movimento social, de 2015 até 2022. Em 2022, a partir do movimento Mulheres Negras Decidem, a gente escolhe ser era uma construção coletiva, inclusive num projeto que chamava Estamos Prontas, que era um projeto do Instituto Marielle Franco e do movimento Mulheres Negras Decidem, que escolheu uma liderança para o Estado para ser candidato, inclusive, a deputada estadual, porque era o que estava mais próximo. Então, a gente tinha esse desafio de como fazer com que a política estivesse próxima à realidade da população. Esse é um desafio do campo progressista. E a gente escolheu ser candidato pelo PT, nós fomos subfinanciados, tinha um acordo, inclusive, de receber um fundo partidário minimamente digno, né, para poder estruturar uma campanha, ter um carro, produzir material. Tinha um acordo com o partido de receber 150 mil durante a campanha toda, por causa da denúncia e da CPI que a gente conseguiu mover contra a Supervia, que tem uma relação com a milícia, com a máfia do transporte. Eu comecei a ser ameaçada, inclusive antes da campanha. Eu fui arrolada em processo criminal, eu fui para a agenda com laser no peito, fui abordada na rua, pessoas que diziam que eram policiais que sabiam onde eu morava. Então, uma série de violências. O Instituto Marielle Franco, o Mulheres Negras Decidem, apresentaram um dossiê para o PT, pedindo que a gente tivesse um carro blindado, mínima condição de proteção. E eles se recusaram a dar qualquer estrutura. Então, na verdade, o que eu recebi de fundo eleitoral foi 50 mil, mais 20 mil da Secretaria de Cultura. A gente conseguiu fazer uma arrecadação e a gente fez uma campanha com 170 mil numa eleição, que foi a eleição, né, mais com o maior fundo público da história, mais de 2 bilhões. As candidaturas que entraram tinham pelo menos 1 milhão. Mesmo assim, a gente fez mais de 7.300 votos. Tinha, inclusive, uma tentativa do Partido dos Trabalhadores, das direções, de desidratar a nossa candidatura, porque o que se percebe tem uma demanda por renovação política, mas objetivamente não querem que a gente seja eleito. E no ano passado eu sofri 2 atentados, quando eu voltei a trabalhar no Observatório dos Trens.
Primeiro eu comecei a ser ameaçada pela PM, que está hoje contratada pela Supervia, e ela se apresenta como polícia militar, mas é funcionário da empresa. Comecei a ser ameaçada, até que eles me juraram de morte dentro de um trem lotado, me pegaram pelo cabelo, beijaram minha testa, disseram Deus te proteja. 2 semanas depois invadiram a casa da minha família com arma, disseram que estavam lá para matar. Eu entrei no programa de proteção de defensores, tentando ali encontrar uma possibilidade de existir, de continuar vivendo e trabalhando, pedir ajuda para o PT, mas eles objetivamente me abandonaram, né? Nunca apareceram em nenhuma reunião para discutir segurança. Eu fiquei mais de 8 meses, uma situação completamente vulnerável, tive que sair da minha casa porque foi mais de um atentado, muitas ameaças, até que eu encontrei Dani Balbi em setembro do ano passado. Ela tinha ali inicialmente uma sugestão que eu fosse candidata, naquele momento eu só pensava em como é que eu me mantinha viva, segura. E quando eu disse para ela que eu não seria candidata, ela me disse, tá, mas como é que eu faço para te ajudar? Porque, independente disso, eu quero poder te ajudar. Como é que eu faço para te ajudar? E me apoiou, mesmo com a minha recusa de ser candidata. Eu estava num processo de saída do país, tinha uma preparação para eu ficar 2 meses fora do país, e não tinha, inclusive, uma possibilidade de projetar futuro. Tá, eu saio do país sozinha, minha família fica aqui numa situação insegura. O que eu faço depois de 2 meses? O que eu faço com a minha vida? E aí, o PCdoB me oferece uma estrutura de prioridade na campanha. É um partido que tem apostado em candidaturas de mulheres negras, e de segurança para eu disputar uma eleição. Eu entendendo, inclusive, que só a luta muda a vida, então eu estou construindo essa candidatura pelo PCdoB, com todo o apoio do partido, das parlamentares Jandira Fegali, Dani Balbi, num projeto de prioridade que tem priorizado a minha vida, que tem priorizado construir política de uma outra maneira. Então, é assim que eu construo hoje essa candidatura. Então, né, a sua fala elucida bastante a violência política de gênero, né? E aí eu volto com mais uma pergunta de quais os desafios, de como está a organização da sua campanha e quais desafios, né, você tem enfrentado no processo de construção da sua candidatura. A gente tem construído coletivamente, né? E acho que acho que é isso, assim, eu acredito muito que tem um desafio de enfrentar a extrema direita, que é de fazer com que a política ela se conecte com o que é mais material e concreto na vida das pessoas. Então, que são os desafios que as pessoas têm diariamente. Falar sobre transporte é fazer com que a política reflita a concretude da vida das pessoas. Falar sobre o tempo no trânsito, falar sobre o adoecimento, sobre a crise, né, que se coloca pelos dias mais quentes, que estão vinculados com as urgências que a gente tem, é se conectar com as pessoas concretamente, que a gente tem feito. E acho que a minha história, como a história de muitas mulheres, de muitos que foram os primeiros filhos de trabalhadores a entrar na universidade, famílias trabalhadoras, tem se colocado nesse lugar de localizar a política como algo que atravessa a nossa existência e que define a possibilidade ou a impossibilidade de se consultar, que define a possibilidade e a impossibilidade de se manter na universidade. A gente tem construído uma campanha coletiva, porque, objetivamente, eu só consigo acreditar em processos políticos que se colocam numa perspectiva de mudança, de construção de um outro marco societário, se ele for coletivo. Só a luta muda a vida, e a gente sabe que ninguém luta sozinho, então a gente tem se esforçado para construir uma candidatura que reflita a história de mulheres negras, que reflita a história das juventudes, que reflita a história das pessoas que estão desempregadas, autônomas, que reflita a história dos bairros negros que são impactados pelas operações policiais que interditam as pessoas de acessar saúde, educação, acessar todos os direitos que são tão fundamentais. E a gente tem entendido o quanto que esse debate é um debate estruturante, e é estruturante não só para a definição
do executivo e do legislativo municipal. Essas eleições são definidoras sobre o rumo desse país. Se nas próximas eleições, se a gente vai conseguir derrotar de vez o projeto ultraconservador, ou se eles vão sair dessa eleição fortalecidos com muito mais prefeituras. Isso é definidor. Então, a gente ir falar sobre transporte é falar sobre a realidade das pessoas, porque transporte media a possibilidade das pessoas acessarem educação, acessar dignidade, acessar bem viver, acessar saúde. Essa é a dimensão de como a gente enfrenta essa realidade. Sobre os desafios, eu acho que a realidade da violência política de gênero é uma realidade que nos impacta, e a violência política de gênero ela não se reflete só pela violência na rua, pelas ameaças, mas ela se reflete internamente aos partidos. A gente viu ontem a aprovação, inclusive em consenso, com o PT e com o PL, de a desresponsabilização, o perdão dos partidos que não aplicaram as cotas de raça para priorizar candidaturas de mulheres e mulheres negras. Isso enfraquece um movimento que é de fortalecimento e de ampliação de política de equidade. Isso é violência política. Essa aprovação dessa PEC ontem, que desresponsabiliza os partidos de cumprir as cotas de gênero e raça, é violência política, porque a gente vai fazer campanhas na insegurança, a gente vai fazer campanhas com menos recurso, a gente vai sofrer mais violência, vai sofrer violência interna também, porque na outra eleição não foi só as ameaças, a gente ainda teve que lidar com o assédio de dirigentes do partido, e quando eu falei sobre isso com as pessoas do partido que eram inclusive secretárias de mulher, que eram, enfim, que me disseram, mas quer continuar sendo candidata, finge que não aconteceu. Isso acontece sistematicamente, e isso nos adoece, isso nos mortifica, isso nos retira do lugar de construção política. Esse é um grande desafio. E, no final, assim, acho que como é que... Você quer perguntar, fazer outra última pergunta, ou eu posso aqui falar? Queria saber, né, se essa foi basicamente tudo que a gente perguntou antes, as perguntas selecionadas. A gente queria agradecer a sua participação e queria saber se você gostaria de acrescentar algo a mais, falar mais alguma coisa que não apareceu nas perguntas, que você considera importante, e aí fica à vontade. Essa parte é mais livre. Claro. Primeiro dizer, né, que o que nos coloca na política é entender que esse lugar define a possibilidade de produzir políticas de viver e de morrer. E a gente quer disputar políticas de vida, porque esse lugar, a ocupação dele por homens brancos, mais velhos, abastados, tem produzido sistematicamente a nossa morte. Principalmente nós, enquanto mulheres negras, que somos o maior grupo populacional no Brasil, né? A gente é mais de 28% da população, mas o menor grupo dentro dos espaços de poder. Então, isso é o que nos localiza, principalmente porque a gente pensa que as mulheres negras elas gestam o mundo pelo cuidado, e a gente precisa produzir e entender que política pública é sobre felicidade. Isso tem movido, inclusive, a minha vontade de ocupar esses lugares. A outra dimensão é que a toda a nossa história, inclusive quando eu sinalizo aqui a história, os desafios que me atravessaram, as violências que me atravessaram, a gente fala sobre isso e a gente se coloca nesse lugar não para reforçar um lugar de perda e de vítima, mas para dizer que o que nos faz levantar diariamente é o desejo de construir dignidade de vida. Nós temos o caminho, a gente sabe o que a gente precisa, né? E acho que a minha trajetória, inclusive, me provou isso. Foi tão fundamental e transformador poder trabalhar na gestão pública, porque mesmo com todos os desafios e com a precariedade, é possível construir política de vida. Então, isso é o que me move. Eu quero ocupar a Câmara de Vereadores, ocupar de forma coletiva. Assim como Marielle Franco foi caminho para mim para lutar por justiça por Joana, eu quero ser caminho para muitas outras mulheres que vão entrar naquela Câmara Municipal, assim como eu entrei a partir da Marielle Franco a primeira vez, que vão entrar na Câmara Municipal e entender que aquele lugar é um lugar que precisa ser do povo, que precisa produzir política de dignidade e de vida. Eu tenho produzido, discutido mobilidade antirracista, eu construí um livro que chama Não Foi em Vão, que conta a história da Joana e apresenta uma série de recomendações, porque a gente tem produzido
as respostas, buscado as soluções, dignidade de vida, a esperança. Né? A gente vive uma série de desafios, mas nós somos a esperança. A mudança de construção desses espaços com políticas de dignidade diante de um Estado que tenta reduzir e desmontar os nossos direitos, que aprofunda e organiza a cidade pela desigualdade, nós somos aquelas e aqueles que têm ocupado esses espaços e transformado o mundo. Eu consegui pautar 2 CPIs sem ter o poder da caneta na mão, sem ter um assento na Câmara de Vereadores, sem ser secretária, sem ser prefeita. A gente pode fazer muito mais tendo a caneta na mão, e é isso que nos move. O desejo, como aponta a Francia Marx, de passar da resistência para o poder, de implementar políticas de felicidade, porque é isso que a gente faz. O que nos move é a esperança de produzir sonhos, de poder voltar a sonhar, e de acessar a política de felicidade, de bem viver, dignidade, na ocupação desses espaços. Então, eu convido todo mundo a conhecer o PCdoB, que é um partido, né, que tem produzido e tem construído o seu processo ao lado da classe trabalhadora. É o partido que eu me encontro, é o partido de uma política de cuidado. Eles têm me dito, né, que me querem viva e eleita. E é isso que a gente quer construir. A gente quer construir políticas de dignidade, ocupar aquela Câmara Municipal com uma série com setores que foram historicamente excluídos desse lugar para produzir política de vida, onde as pessoas sejam felizes, onde as pessoas tenham dignidade, onde as pessoas consigam viver bem e tenham qualidade de vida. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Muito obrigada pela sua Rafaela. fala. Foi maravilhosa. A gente pede desculpa de ter esse tempo, né? Mas é isso, é o processo. Mas vocês estão certíssimas. E força na sua campanha. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada.